Ô, Pipo, quero que você conte, então, dos bastidores da eleição do Chalde. É uma figura que está sendo considerada, com todo o respeito, precisa ler um pouquinho mais, uma renovação na CBF, não tem renovação nenhuma, mas é uma nova configuração de poder. E o que eu achei interessante é que, de partida, né, ele, apesar de ter tido muito mais apoio de federação do que de clubes, ele anuncia de uma forma realmente, na minha opinião, míope, que ele vai diminuir os estaduais. E isso faz muito coro com a torcida, na torcida de times de elite. O Brasil não é só 20 times da Série A e da Série B que tem calendário, gente. Diminuir estadual é matar aquilo que ele foi eleito, que é fomentar a Série C e a Série D. Se ele quer fomentar a Série C e a Série D, ele tem que fomentar os estaduais. O que ele tem que fazer é uma alternativa para os times de elite. São coisas diferentes. Bom, primeiro que tem que avisar o novo Cartola Mora do futebol brasileiro que ele foi eleito praticamente empurrado pelas federações. 26 das 27 federações apareceram lá para votar nele. Já a adesão entre os clubes não foi. Quantas tem time na Série A? Quantas das 27 tem time na Série A? Então, ele precisa fazer essa pergunta, né? Senão ele vai cair rapidinho também. E tirando assim São Paulo, sobram menos ainda, né? Então, tem que fazer essa continha. Então, eu acho que, assim, tudo bem, eu acho que o discurso é até bacana, mas ele é irrealista, né? O discurso tem que, afinal de contas, estar mais afinado com o eleitor dele. Agora, ontem à noite, estava eu lá fazendo o programa, ao lado do Flávio Prado, e o Flávio me chama a atenção para aquele programa em que o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, né, aponta lá várias conexões do Chalde. É óbvio que o Garotinho não é exatamente uma Vestal. Então, a gente tem que entender tudo aquilo que o Garotinho falou com muita reserva. Mas, como o Garotinho também conhece um pouco de bastidor, falei, bom, vamos checar algumas dessas coisas e algumas dessas conexões. A primeira e óbvia, com o ex-senador Romero Jucá. Por quê? Porque o novo presidente da CBF é o primeiro suplente de deputado federal do MDB de Roraima, que tem como grande cacique Romero Jucá, homem forte, aliás, do governo Temer. Foi ministro do Temer, teve que sair, mas depois se tornou o líder do Temer no Congresso. Não era pouca coisa. Fora isso, já tinha sido líder do Lula, do FHC. É um cara que vem lá da década de 80, sempre acumulando e exercendo muitos cargos. Então, Chalde é discípulo político do Romero Jucá, que tenta, aliás, voltar ao Senado. Perdeu as duas últimas eleições, e uma delas por mísero 400 e poucos votos. Agora, com um aliado lá na CBF, quem sabe ele fique um pouco mais animado. Só que não é só isso. Ele foi eleito para comandar a Federação de Roraima a partir de 2027. Obviamente, ele não vai poder exercer esse cargo simultaneamente à direção da CBF. E aí, quem é a primeira vice na chapa dele? Tem até um vídeo aí que eu mandei para o nosso Instagram, está no meu também. É uma senhora, uma simpática senhora, chamada Adelaide Peixoto de Oliveira. Nada contra a dona Adelaide, que teve 12 filhos e tal. Foi, inclusive, a primeira presidente de um clube chamado River Sport Clube, no início dos anos 70, que lá em Roraima é chamado de O Verdão. Falei, puxa, já comecei a nutrir. É Leila, é Adelaide, estou achando meio falei, poxa, falei, o Chalde está se cercando das mulheres certas, olha só. Aí eu fui também buscar a biografia da dona Adelaide. Muito bem. Ela é uma senhora de 85 anos. Eu adoro a sua fineza, Pipo, eu adoro a sua fineza. Fui buscar a biografia. Tem outro nome no jargão policial, mas manda ver. Não, ok. Mas você é sempre muito rude. Né? Então, a dona Adelaide é uma simpática senhora de 85 anos, trabalha com futebol há muito tempo, é verdade, dirigente desse clube, o River, o Verdão, e ela é muito ligada ao pai do Chalde, o senhor Zeca Chalde, 80 anos, né, desde os anos 70, o manda-chuva do futebol de Roraima. E ela
assumiria, portanto, com 87, e é uma indígena nascida na reserva Raposa Serra do Sol, que foi muito importante lá na época da Constituinte e tal, para se estabelecer, para se determinar aquela questão do marco regulatório aí das terras indígenas e tal. Ela é uma indígena da etnia Macuxi e muito, mas muito devotada às causas, então, do pai do novo presidente da CBF. Agora, ele já conseguiu, lá em Roraima, operar um milagre político. Ele une o clã Jucá com o grupo liderado pelo atual governador Antônio Denário, do PP, cuja família teve vários problemas policiais. Né? Um dos sobrinhos, um dos sobrinhos foi preso algum tempo atrás com 170 quilos de skunk e mais algumas armas ilegais. Então, esse processo deu uma dor de cabeça danada. Depois teve operação de busca e apreensão na casa da cunhada lá do governador e tal. Mas toda essa turma... Não dá muito tema, daqui a pouco eu vou falar do Augusto Melo, mas que é só para estar na mesma pegada, tá bom? Só para a gente estar sobre o impeachment. Até hoje, a votação, se não acontecer nenhum drama maior, parece que o Augusto Melo está tentando, vou contar aqui, contratou até o Eduardo Cardoso, do impeachment injusto. Eu vou contar aqui, porque é para estar na mesma vibe policial, né, Pipo? Claro, não. E aliás, histórias policiais de um lado e do outro. Numa dessas, olha, se a gente cavocar muito, vai acabar encontrando algum elo. Então, aí, o novo presidente da CBF, então, ele une caciques políticos de Roraima, em torno do nome dele. Eu não sei o que ele vai fazer se ele tiver que assumir em algum momento a vaga dele de deputado federal, porque, lembre-se, ele é o primeiro suplente do MDB. Mas aí, ele, então, é sustentado por conexões que chegam aqui ao Sudeste. Então, um dos vices, por exemplo, é Flávio Sveiter. E a gente sabe como o sobrenome Sveiter é muito poderoso na Justiça do Rio de Janeiro e também na Justiça Desportiva desde os anos 90. Aliás, foi Luiz Sveiter, presidente do STJD, em 1997, que concedeu aquela autorização, digamos assim, para que o Edmundo, expulso no primeiro jogo da final Vasco e Palmeiras, pudesse entrar em campo no jogo de volta. Né? Edmundo acabou sendo absolvido. E o Brasil não é sério, né? O Brasil não é sério. É cada uma que a gente... E o Palmeiras entrou em campo. Oi? Olha, e o Palmeiras entrou em campo. É um absurdo completo. Olha, se tem um período em que o Palmeiras... Tem gente falando dos bastidores do Palmeiras, e se hoje o bastidor do Palmeiras é fortíssimo, a gente vai falar da Leila, do VAR de ontem, de coisas a mais, mas esse foi um período entre 96, mais ou menos, e 2003, que o bastidor do Palmeiras foi realmente inacreditável, inclusive na vaga que o Palmeiras cede, que era a vaga dele do Mundial, para o Vasco. O Vasco ganhou um campeonato brasileiro em cima do Palmeiras, deste jeito, no tapetão, pegando o Edmundo do tapetão para jogar, e 2 anos depois o Mustafa dá a vaga dele para o Vasco. Não foi para o Corinthians, hein, gente? Todo mundo acha que é a do Corinthians, não é a do Corinthians. É a vaga do Vasco que o Palmeiras deu. O Vasco entrou no Mundial de 2000 como campeão da Libertadores de 98 e o campeão da Libertadores de 99 não foi. Bom, aí o Schaldi, ele está sustentado numa coligação que, então, tem esse braço com o mundo jurídico, o mundo legal e tal. Os políticos mantêm entre os vice-presidentes Fernando Sarney, claro, ninguém é bobo de tentar brigar com a família Sarney. Ficou todo mundo, né, Pipo? Ficou todo mundo. É a versão Edinaldo 2.0, só mudou a cabeça de chata. Só tem o bastidor uma coisa... é muito parecido, né? Só tem uma coisa que muda, Marília, que é o fato de ele ter, de alguma forma, não ter, pelo menos nesse primeiro momento, cedido cargos aos presidentes de federações aqui do Sudeste. Tem um do Sul, que é o presidente Angeloni, lá de Santa Catarina. Então, a eleição dele foi uma eleição diferente das demais, acho que é jornalisticamente interessante ver que não é um boicote, mas é uma posição dos clubes que a gente não via há algum tempo, a não ser
Apesar de alguns clubes terem ficado com medo e aparecido lá no dia com medo de retaliação, é o caso do Santos, por exemplo, que não votou, não assinou, mas apareceu lá para beijar a mão. É importante essa cisão que a gente vê, por exemplo, na presença da Leila, principalmente, que é uma figura conhecida, que tinha uma relação com o Edinaldo e que falou sobre ele nessa eleição, então que marca, não é uma continuidade, mas não há uma ruptura. É muito mais, se for para escolher entre ruptura e continuidade, a gente está muito mais na continuidade, é um fato. Eu acho que o Scialdi dá uma grande sorte, que é ter sido eleito no final de semana da chegada do Ancelotti e da questão do Corinthians. Então, a eleição dele ficou ofuscada pelo jogo mais importante do começo do Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Flamengo. Ficou ofuscado pela chegada do Ancelotti e ficou ofuscado por notícias policiais do Corinthians que tomam conta do noticiário, pelo menos no noticiário dos jornalistas que não estão ligados ao Augusto Melo. Então, ligados umbilicalmente, inclusive, às vezes financeiramente. Então, eu acho que ele deu essa sorte de entrar nesse período. Então, ontem a foto dele é da eleição, achei o discurso de posse ruim, porque ele é falacioso em muitos momentos, ele fala de uma coisa, depois ele fala de outra. A gente não sabe o que vai ser, mas não me parece nada de diferente. Acho que joga essa migalhinha da história dos estaduais, que cola para a maioria dos torcedores que torce para time grande, mas o Brasil não é só os 5 times de São Paulo, mas os 4 do Rio, mas os 2 de Belo Horizonte, os 2 do Rio Grande do Sul. Nem os da primeira divisão que tem figurado nos campeonatos internacionais. Eu acho perigoso o que ele fez, inclusive porque ele está ancorado num sistema em que os estaduais é o que mantém as federações estaduais. O que vai fazer a federação do Mato Grosso, do Amazonas, do Roraima, se eles estão preocupados, se são 11 datas ou 365 datas? Lá poderia ser 365 datas de estadual. Acho que se ele começa fazendo igual os outros fizeram, que é não entender que você não pode comparar laranja com banana, ele já começa errado. Acho que por trás dele tem esse jogo político muito mais marcado, porque por ser ele uma pessoa com menos casca, apesar do pai dele ser dono lá do futebol de Roraima, ele vai ter que realmente responder. Acho que o Sveiter vai ser o homem forte, pelo que eu consegui apurar. O homem forte em relação aos clubes e ao Campeonato Brasileiro. É na mão dele que vai estar, enquanto o Scialdi vai ser o rosto da seleção brasileira, da modernidade, do que vocês quiserem, ele vai ser. Ontem, você pode ver que quando chegou o Ancelotti, ele conversa muito mais com o Rodrigo Caetano, que foi o cara que fez a interlocução entre o Edinaldo e ele, do que exatamente com o Scialdi, que ele conheceu. Estou muito prazer, você que é meu chefe. Legal, vamos fazer o crachá amanhã? Vamos. Qual que é o endereço? Não sei. Onde que pega o café? Nenhum dos dois sabe. Então, os dois vão conhecer agora. Eu queria responder... Denis Cola, nosso setorista, representante, não voluntário, mas obrigatório lá na Europa, mandou um superchat em euro, Piperno, em euro. Opa, olha só que beleza, hein? Muito obrigado. Vai interessar mesmo, porque o Carleto chegou nos braços do povo Movimento Verde e Amarelo. Os caras são tão cafonas, né? Como são cafonas? A única coisa que eu achei divertido foi chamar ele de Carlinhos, mas o resto, meu Deus, como são cafonas.